Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Aquiles Vieira Neto, eu sou professor aqui na Kansas State University e eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre alguma pesquisa aí que foi publicada recentemente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o uso de leveduras para as vacas de leite que estão sendo expostas ao estresse térmico. Então, se você quiser acompanhar nosso canal, não se esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, e aí você consegue saber quando vão sendo lançados vídeos novos. E também não se esquece de clicar no sininho, que aí você recebe a atualização. A gente já falou sobre, teve dois vídeos que a gente publicou já, um foi sobre fatores de risco para a condição anovular e outro também sobre a perda econômica da metrite. Então acompanhe esses vídeos também e vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre o uso de levedura. Bom, então pessoal, para falar então de levedura, eu escolhi esse artigo aqui que foi publicado recentemente no ano passado, né, no Journal of the Earth Science, e a primeira autora foi a Milurk Perdon e o professor orientador aqui foi o José Eduardo Portela Santos, da Universidade da Flórida. E nesse artigo é bem legal porque eles avaliam o uso de levedura em diferentes doses e são vacas que estão expostas ao estresse térmico. Então isso é muito interessante porque é a realidade de muita propriedade no Brasil. Então, por isso que eu selecionei esse artigo em particular. Mas então, por que a gente poderia usar a levedura, né? O que a levedura poderia ajudar esse animal? Então, essa levedura, normalmente quando a gente está falando de levedura, a gente está falando do Saccharomyces cerevisiae, e tem um monte de trabalho mostrando que realmente ele ajuda o animal, né? Então a gente pode comentar que, por exemplo, ele altera a fermentação ruminal, né? Ou seja, melhora a digestão desses nutrientes que a gente está fornecendo para o animal, e consequentemente há também uma melhor utilização de nitrogênio, ou seja, uma melhor digestibilidade de proteína. E aí também um dos fatores que é bem interessante aqui é que ele pode ajudar a estabilizar o pH ruminal, ou seja, a gente pode ser um aditivo que ele ajudaria a prevenir a acidose ruminal, e a gente sabe que isso é importante para as vacas leiteiras. Então, de forma geral, a gente vê uma melhora da performance dos animais e também melhora a eficiência alimentar. O que isso quer dizer? Aumenta a produção de leite, no caso, né, que a gente está falando de vaca de leite, com o mesmo consumo de matéria seca, certo? E tem também alguns dados que mostram que pode alterar o comportamento alimentar, por exemplo, aumentar a frequência no coxo, mas não é o foco de hoje, né? Hoje a gente vai tentar falar mais sobre essa questão de produção e também de digestibilidade e o efeito no rumen. E aqui também só para relembrar a turma, né, sobre o estresse térmico e como é importante para as vacas de leite. Então o animal que ele está sobre estresse térmico, ele vai estar ofegante, ele vai aumentar a taxa respiratória tentando compensar liberar aquele excesso de calor, né? E aí ele vai acabar babando e isso acaba afetando a capacidade de produzir buffer para o rumen, porque aquela baba, aquela saliva do animal tem muitos tamponantes que vão ajudar a manter o pH do rumen adequado, né? E esse animal acaba perdendo muito porque está ali babando, né? Perdendo aquela saliva. E aí, como consequência, o pH do rumen ele fica um pouco mais baixo, e aí acaba tendo um caso de acidose ruminal. E o grande problema da acidose ruminal é que vai levar aí a problemas relacionados com acidose. No caso, a gente está falando aqui de manqueira, por exemplo. Então, manqueiras são um dos problemas que pode estar relacionado com acidose. E também é o que paga a conta do produtor, que é a produção de leite, né? Então vai ter uma menor produção de leite. Mas vamos lá, então. O que eles fizeram nesse trabalho que foi realizado na Flórida? Então eles incluíram 60 vacas, 33 vacas de primeiro parto e 27 vacas de segundo parto ou mais. E eles esperaram essas vacas passarem pelo período pós-parto imediato, e quando elas estavam com 30 dias em lactação, eles colocaram essas vacas no estudo e avaliaram até 107 dias, ou seja, 11 semanas. E é muito importante que relembrar, né, afirmar que esse experimento foi conduzido no verão da Flórida, que é extremamente quente, ou seja, uma condição que seria bem comparado com o Brasil tropical, né? Pegar a região de Minas e ainda mais para cima, realmente o animal sofre muito com estresse térmico.
E aí eles colocaram esses animais, aqui tem uma foto aqui desse sistema, a gente chama de Calan Gate, e aí consegue fazer a avaliação do consumo individual desses animais. Mas vamos lá, como é que foi os tratamentos? Então eles tinham 3 doses, tinha um grupo controle que não recebia nada de levedura, tinha um grupo que recebia 0,5 gramas por dia e um grupo que recebia 1 grama por dia do Saccharomyces cerevisiae. E aqui em cada grama tinha 20 bilhões de células, né, dessa levedura. E aí o que eles tentaram avaliar, né, nesse estudo era o efeito do aumento da inclusão de levedura, ou seja, quanto mais levedura eles davam nessas vacas recém-paridas que estavam sendo expostas ao estresse térmico, né, então no verão da Flórida. E aí eles avaliaram a performance produtiva, a digestibilidade de nutrientes e também alguns parâmetros ruminais. E aí teve eles também avaliaram o comportamento alimentar, mas essa parte eu vou deixar um pouco de lado para deixar o vídeo um pouquinho mais direto ao ponto, né? Bom, vamos lá então. O que eles observaram na performance produtiva? O primeiro parâmetro que eles olharam foi o consumo de matéria seca. E a gente vê aqui que não teve diferença estatística, então os animais consumiram praticamente aí por volta de 20,5 kg de matéria seca, independente da dose de levedura que foi fornecida. Mas, quando eles observaram o leite corrigido para energia, então aqui está levando em consideração a produção de lactose, produção de gordura, proteína, a gente vê que tem um aumento linear, ou seja, quanto maior a dose de levedura fornecida para esses animais, que estavam em estresse térmico, teve um aumento na produção de leite. A gente vê aqui que teve 2 kg a mais, indo de 0 gramas até 1 grama por dia. E aí aqui é interessante, como não teve uma alteração no consumo de matéria seca, mas teve um aumento no leite corrigido para energia, a eficiência desses animais foi melhor, certo? A gente teve um aumento linear também. E a gente vê aqui que para cada quilograma de matéria seca, os animais que receberam 1 grama de levedura por dia produziram aí 1,83 quilos de leite corrigido para energia. Ou seja, bem atrativo aí para o produtor. Mas vamos lá, e quanto à composição do leite? E aí, como o leite corrigido para energia estava aumentado, é esperado que a produção dos componentes esteja aumentada. E o que a gente observou aqui é que tanto para a gordura, para a proteína e também para a lactose, a gente vê esse padrão linear, né? Quanto maior a dose de levedura, maior a produção desses sólidos. O que levou àquele aumento no leite corrigido para energia. Bom, mas vamos tentar explicar como que a gente pode justificar essa maior produção de sólidos e de leite, né, de modo geral, sendo que não teve um aumento no consumo de matéria seca, né? Esse animal não consumiu mais dieta, né? E aí, nesse trabalho, eles avaliaram o efeito da levedura na digestibilidade. Então aqui a gente vê a digestibilidade na matéria orgânica, digestibilidade da proteína bruta e também a digestibilidade da fibra em detergente neutro. E novamente a mesma coisa, aquele padrão linear, ou seja, quanto mais fornecer a levedura, maior a produção, no caso que eles avaliaram até 1 grama. E é bem interessante porque as coisas se encaixam, né? Então, se tem um aumento na digestibilidade de fibra em detergente neutro, isso quer dizer que as bactérias que estão lá no rumen, elas vão ter mais energias disponíveis. Como elas têm mais energia, o micróbio aquela microbiota acaba crescendo mais, consequentemente você tem mais proteína microbiana sendo formada. Por isso que a gente vê também esse aumento na digestibilidade de proteína bruta. E de forma geral vai gerar tudo isso, vai levar a maior digestibilidade da matéria orgânica, mais energia, mais proteína, consequentemente mais leite para esse animal, consumindo a mesma quantidade de matéria seca entre os diferentes tratamentos. Bom, outra coisa que eles avaliaram foi as condições no rumen. Então vamos lá ver o que aconteceu no rumen desses animais. Então o primeiro parâmetro que eu queria mostrar aqui é o pH ruminal, ou seja, a gente vê que fornecendo levedura para esses animais teve um aumento no pH ruminal. E aqui é o pH médio. Só que eu não acho que essa é a melhor forma de olhar o pH, e eles até olharam de outra forma, que é avaliar qual que é a porcentagem de animais, ou poderia também ser avaliado quanto tempo esses animais ficam com um pH ruminal abaixo de 5,8, que seria um ponto de corte para a acidose ruminal. E aí o que a gente observa aqui é essa redução dramática, né? Então a gente vê de 43% dos animais que
tiveram em algum momento pH menor, pH no rumen menor que 5.8, caiu para 7.7. Ou seja, realmente mostrando que a estabilidade no rumen estava um pouco melhor, né, com a suplementação de levedura. E aí, eles também avaliaram a concentração de ácidos graxos voláteis totais, e a gente vê que houve um aumento linearmente. Isso é consequência da maior digestibilidade dos nutrientes, ou seja, mesmo com a maior digestibilidade, com uma maior produção de ácidos graxos voláteis, ainda assim esses animais tiveram um pH ruminal melhor, né? Então mais estável, um pouquinho mais alto, sem muito problema com a acidose ruminal. Bom, então só para finalizar, a suplementação de levedura, então ela ajudou, né? Ela melhorou a produção de leite corrigido para energia, sem afetar o consumo, ou seja, ela melhorou a eficiência alimentar desses animais. E aí, possivelmente a gente pode explicar isso porque houve um aumento da digestibilidade de fibra, né, de FDN, também de proteína e de matéria orgânica. E isso é bem provável porque a microbiota ruminal estava mais estável nesse rumen. Isso porque o pH estava mais, digamos que estava favorecendo, né, as bactérias fibrolíticas, por exemplo. E tem alguns outros detalhes, se você quer ver o resto do artigo, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E lá tem, no artigo vai ter outros dados também de como que a suplementação de levedura leva à alteração do comportamento alimentar. E o que eles observaram, só para dar uma palhinha, foi que teve um aumento no tempo de mastigação, consequentemente teve um pouco mais de salivação. E por isso que talvez esses animais tiveram aí uma melhora no pH ruminal. E como mensagem final eu também queria comentar que o uso de levedura é muito barato, ou seja, não é um aditivo que é extremamente caro, então vale a pena a gente investir nessa estratégia que realmente ela funciona e o custo, né, o custo-benefício vai valer a pena para o produtor no final das contas. Bom pessoal, então era isso aí, obrigado por acompanhar a gente aí no vídeo de hoje. Se você tem qualquer pergunta, sugestões, vai aqui embaixo, deixa um comentário, não se esquece de curtir o vídeo. E se você também tiver algum amigo, algum conhecido que você acha que se interessaria aí, compartilhe o vídeo com o pessoal e todo mundo pode ter acesso a essa informação. Beleza? Um abraço então e até semana que vem.